João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Que promessa linda, que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa que nosso Deus nos dá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É Deus falando e abrindo o coração, porque muitos dizem que amam a Deus, mas não se importam com Ele. O amor se importa. O amor se importa com os sentimentos do outro. Quando você ama alguém, você vai se importar com essa pessoa. E como eu posso dizer que amo a Deus se eu não me importo com Ele? E Deus está dizendo exatamente isso. Muitos dizem que me amam, eles não estão preocupados com a minha vontade, com o que eu quero. Mas como é bom saber que Ele nos ama. E Ele procura se revelar a nós na Sua palavra. Ninguém abre o coração como o nosso Deus. Deus quer ter um relacionamento sempre de intimidade conosco. Ele quer que nós venhamos conversar com Ele, entregar o nosso problema na mão dEle, confiar nele. E Ele quer que nós venhamos ter com Ele o mesmo amor que Ele tem conosco. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos também o nosso próximo, nós cumprimos os mandamentos e o amor do Pai flui na nossa vida. Muitas pessoas querem ser abençoadas sem amar. Sim, porque tem muita gente que ama somente a si próprio. Só se preocupa com seu umbigo, com seus problemas. Há muitas pessoas que vivem uma vida de egoísmo, se preocupando somente com as suas coisas, e pouco se importa se os outros estão sofrendo ou não. Muitos não têm nem um tempo, um minuto para orar por alguém. E essas pessoas vão sofrer, porque o egoísmo traz sofrimento, o egoísmo traz ansiedade, o egoísmo traz medo, falta de paz. Feliz é aquele que ama, porque o amor, como diz a Bíblia Sagrada, é o vínculo da perfeição. Quando você ama, você vive uma vida equilibrada, porque você se preocupa não somente com você, mas também com aqueles que sofrem. Você se preocupa com Deus. Parece estranho eu dizer isso, né? Me preocupar com Deus. Será que eu preciso me preocupar com Deus? Sim, claro que eu preciso. Deus, embora sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é um Pai que ama, um Pai que se preocupa, um Pai que tem um coração e sofre também. A Bíblia diz que Deus é um Deus sofredor. Como não sofrer vendo filhos destruídos, vendo homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança, entregues às drogas, aos vícios? Como não sofrer vendo filho contra pai, vendo famílias se destruindo, maridos maltratando as suas mulheres? Como não sofrer em um mundo onde o neto rouba a avó para usar uma droga? Deus sofre sim. E é por isso que Ele pede que nós o amemos, porque nós somos os seus filhos. E Ele vai procurar amor em quem? Aonde? Só um ser humano é que pode corresponder à necessidade de amor que há no coração de Deus, porque nós somos a sua imagem, sua semelhança. E outra coisa, nós sabemos de onde Ele nos tirou, o que Ele já fez na nossa vida, o quanto Ele é bom. Ele nos amou primeiro que nós. Não fomos nós que o amamos. A gente diz assim: eu aceitei Jesus. Sim, nós levantamos a mão para Ele. Porém, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos buscou lá na lama.
nos tirou de uma vida de sofrimento, de uma vida de escravidão nas garras satânicas do diabo e nos colocou no seu reino. Essa paz que nós sentimos não tem preço. A certeza de que Ele cuida de nós não tem preço. A alegria e o conforto do Espírito Santo, quando você passa por momentos difíceis na sua vida, na sua caminhada, que ninguém vê, mas o Senhor está te vendo, o Senhor está te olhando, o Senhor está te contemplando, está cuidando de você. E o que Ele pede em troca de tudo isso é somente que nós o amemos de coração. Por isso Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. São promessas de Deus para aqueles que o amam. E é por isso que nós olhamos e vemos muitas pessoas não serem abençoadas. Sim, você já notou que há pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, não conseguem entrar na presença de Deus? E às vezes elas têm mais talento, mais capacitadas até que a gente. O que falta a elas? O amor. O que falta a elas? O amor em Deus. Porque Deus se manifesta para aqueles que o amam. Às vezes você vê uma pessoa simples, humilde, da roça, uma pessoa que não teve oportunidade de ler, de aprender a ler e escrever, uma pessoa que, se você perguntar que área da cidade você mora, ela não sabe se é zona sul, se é zona norte, se é zona leste. Às vezes ela não sabe nem o nome da rua que ela mora, mas ela é feliz, ela tem paz, ela tem firmeza, ela tem alegria. Por que será que esta pessoa é tão abençoada e aquele advogado não é? Aquele juiz não é? Aquela autoridade não é? A diferença está no amor em Deus. Aquela pessoa, por mais simples que seja, talvez taxada até de uma pessoa de QI baixo, ela ama a Deus e ela é feliz com Deus. E não há felicidade sem Deus. E aquela pessoa de uma estatura diferenciada, de uma aparência diferenciada, de um nível diferenciado na sociedade, não tem essa presença, não tem esse amor, não tem essa paz. E essa alegria que você tem, talvez você está me ouvindo agora e você passa um momento difícil na tua vida, mas Deus manda falar para você, Ele está com você e Ele vai te ajudar. Não tenha medo, se preocupa com o futuro, só viva cada dia, um dia de cada vez. Hoje é um dia, amanhã vai ser outro, e depois outro, e depois outro. E um dia, quando Ele, prover, nós estaremos com Ele para sempre. Por isso Ele disse na palavra: tome cada dia a sua cruz e me siga. É só isso que a gente tem que fazer. Não há nada complicado. Simples. Simples demais. Tome cada dia a tua cruz. Ame a Deus e Ele vai cuidar de você. Vai te guardar e te proteger. E vai mostrar para você a sua salvação. Receba essa palavra no teu coração. Fortaleça a tua fé cada vez mais na presença desse Pai maravilhoso.